Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Louvado seja o Senhor pela sua maravilhosa palavra. Por isso, nosso tema hoje é oração. Um tema importante, lindo, mas muito constrangedor. E eu digo que é um tema constrangedor por duas razões. A primeira é que oração é rendição. É um constrangimento à medida em que parte do reconhecimento de que nós não somos nada, nós não somos ninguém sem o Senhor. Quem se aproxima de Deus porque já entendeu que sem Deus a vida não acontece. Oração é uma rendição porque quem ora finalmente entendeu que não dá mais para tentar levar as coisas do seu jeito. Pessoas que oram já entenderam que é o Senhor quem está no controle de tudo. Pessoas que oram já cansaram de tentar fazer as coisas do seu jeito e a seu modo. Pessoas que oram inclusive porque já desistiram de tentar resolver tudo com as suas forças e recursos. Gente que ora porque sabe que é Deus que vai à frente, que é Deus que está no controle, que é Deus que opera, que é Deus quem realiza, que é Deus que faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Gente que gosta de pensar de si mesma mais do que convém. Gente que gosta de pensar que tem a vida nas rédeas. Gente que gosta de pensar que está no controle não ora. Não ora. Não ora. Só ora quem já entendeu que precisa do Senhor. Não fosse o Senhor, não estaria mais aqui. O salmista disse: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram e nós teríamos sido destruídos. Só ora quem entende que precisa de Deus. E a segunda razão pela qual a oração é constrangimento é que a gente nunca ora o quanto deveria orar. Eu mesmo, quando falo de oração, me constranjo, porque eu não oro o tanto que eu gostaria de orar. Eu não oro o tanto que eu deveria orar. Eu oro pouco. Eu oro muito pouco. Eu oro menos do que o necessário. Eu oro menos do que eu desejaria. Eu oro pouco. Eu oro pouco e oro mal, porque essa é uma dupla verdade. Nós oramos pouco e oramos mal. Porque é possível que alguém faça alguma coisa com pouca intensidade, mas de forma bem feita. É possível que você faça pouco, mas bem. É que no caso da oração a gente faz pouco e faz mal. Foi o apóstolo Paulo quem nos ensinou essa verdade. Ele disse: nós não sabemos orar como convém. Eu e você não sabemos orar como convém. Nós oramos pouco e oramos mal. Por isso precisamos aprender a orar. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Eu fico imaginando o contexto em que eles fizeram esse pedido. Acredito que eles tinham visto Jesus orar e não consigo imaginar o privilégio que era poder ver Jesus orar. Às vezes eu fico pensando como seriam as orações de Jesus. As orações de Jesus certamente eram feitas no absoluto da intimidade. Jesus orava como ninguém mais orou. Jesus orava não só lindamente, mas verdadeiramente. Profundamente, sinceramente. E os discípulos viam Jesus orando e ficavam encantados. E eu acho que foi depois de um momento de oração de Jesus que eles se aproximaram e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, eu quero aprender a orar. E Jesus lhes ensinou a orar.
Jesus lhes ensinou a orar, ensinando-lhes uma oração tão linda que nós conhecemos tão bem. Ocorre que todos eles entenderam que a oração que Jesus ensinou não era um conjunto de palavras a serem repetidas. Na verdade, essas palavras que Jesus ensinou só foram ditas desse modo quando Jesus as ensinou. Depois nunca mais foram repetidas desse jeito. Jesus mesmo orou tantas outras vezes, jamais repetiu as mesmas palavras. Os apóstolos oraram tantas vezes, jamais repetiram as mesmas palavras. A igreja iniciante orou e nós temos orações registradas em Atos dos Apóstolos, não são as mesmas palavras. O apóstolo Paulo conta algumas orações que ele fez, não eram as mesmas palavras. Por quê? Porque todos entenderam que não era um conjunto de palavras a serem repetidas, mas um guia que todos que querem orar precisam ter em mente. Jesus nos ensinou a orar uma oração que agrade a Deus. Eu quero aprender a orar com Jesus. Quero aprender a orar com os salmistas, porque os salmistas também são mestres da oração. Interessante que os salmos que nós temos na Bíblia são, na sua maioria, orações. E veja só que coisa curiosa, orações que se transformaram em palavra de Deus. Imagine isso, que um dia alguém fez uma oração e essa oração foi para a Bíblia e virou palavra de Deus. Uma pessoa que orou e a sua oração foi incluída dentre as coisas que Deus quer que eu e você conheçamos. Como esse Salmo número 5, por exemplo. Que linda oração. Uma oração preciosa, uma oração da fé. Uma oração de um homem em busca de intimidade com Deus. Este salmo é riquíssimo. Nós não lemos o salmo inteiro, lemos apenas 7 versículos. O salmo é de uma riqueza, é de um conteúdo. Mas eu li esses 7 primeiros versículos porque só com eles nós aprendemos 5 lições que eu quero rapidamente compartilhar com o seu coração. E a primeira lição é a seguinte: oração exige consciência, lucidez, convicção a respeito de quem é Deus. Veja comigo o primeiro verso e o segundo verso. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Eu quero chamar a sua atenção para o modo como o salmista se dirige a Deus. Ele chama Deus de Deus, ele chama Deus de Rei, ele chama Deus de Senhor. Quem ora precisa saber com quem está falando. Quem ora precisa saber quem é aquele que ouve a oração. Porque tem orações e tem coisas parecidas com orações que nada são orações. Por exemplo, quando alguém diz assim: meu Deus, eu não sei por que isso agora na minha vida, meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo agora? Eu não sei se eu vou aguentar. Isso não é uma oração, é um desabafo. Quando uma pessoa diz: meu Deus, se o Senhor não fizer nada na vida das pessoas, eu não sei, eu não respondo por mim, porque eu não aguento mais, eu vou partir para cima. Isso não é uma oração, é um desabafo. Coisa de gente louca. Porque a primeira marca da oração é a consciência a respeito de quem é que está ouvindo a oração. E quem está ouvindo a oração é Deus, é Rei, é Senhor. E nada que não tenha isso claro diante dos olhos tem a ver com oração. É preciso entender que Deus é Deus. Eu não falo com Deus como se estivesse falando com qualquer um, ainda que eu tenha toda a liberdade na presença de Deus. Um pastor amigo meu disse: Deus me chama de amigo, mas eu me reservo o direito de chamá-lo Senhor. Jesus chamou seus discípulos de amigos, mas eles nunca o trataram de amigo, mas sempre de mestre e de Senhor. Imagine que você vai conversar com uma autoridade. Eu ia dizer presidente da República, mas nesse momento eu acho melhor não. Vamos resgatar assim a figura de um imperador, só para ficar um pouco distante. Você vai falar com o imperador, com o rei. Por mais que você receba dele toda a liberdade para expressar-se como quiser, você tem consciência do privilégio que é ser recebido por alguém que tem autoridade. E de como é bom se expressar de forma verdadeira e franca diante de alguém que de repente tem poder para dar um novo rumo para a sua vida. De modo que eu quero usar as melhores palavras. Como disse o salmista, eu quero fazer isso com arte e da melhor maneira. Porque é de Deus que eu estou falando, é com Deus que eu estou falando, é diante dele que eu estou me apresentando.
Deus é Deus. E quando eu tenho consciência de que é Deus que ouve oração, a minha fé é fortalecida. A minha fé cresce. A minha fé se fortalece. Por quê? Porque o reconhecimento de que é Deus que me ouve também vem acompanhado da fé que eu tenho nos atributos desse Deus que me ouve. E quantos não são os atributos de Deus, irmãos? Como o salmista disse, Ele é Deus, Ele é Rei, é Senhor. Mas a Bíblia nos apresenta tantos outros. Os atributos da transcendência de Deus, por exemplo. Ele é eterno, infinito, imutável. Os atributos da totalidade de Deus, como por exemplo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Os atributos da majestade de Deus, Ele é soberano, santo, santo e santo, justo, reto, sábio, verdadeiro em todos os seus juízos e caminhos. Os atributos do amor. Deus é Deus de bondade. Deus é Deus de graça e de misericórdia. Deus é Deus de paz. É o Deus de toda esperança. Deus é amor. Aleluia. Quando eu tenho clareza de quem é Deus na minha vida, eu oro de um modo diferente. Eu oro com muito mais intensidade, com muito mais confiança. Deus é Deus e é Ele quem ouve as orações. Por isso o salmista diz, é a Ti que imploro. Como disse o salmista no Salmo 73, a quem tenho eu no céu senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a Ti. Segunda lição que nós aprendemos. Oração exige decisão prioritária. Verso de número 3, veja que verso tão importante. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. De manhã ouves. Não é de manhã ouvistes. É de manhã ouves. De manhã te apresento. Não é de manhã te apresentei. É de manhã te apresento. O salmista não está falando de algo que ele fez pontualmente num dia específico. Ele está falando de uma rotina que ele já tem. Um pastor amigo meu também dizia assim: meu primeiro pensamento para Deus. Meu primeiro pensamento para Deus. O salmista decidiu que oração era prioridade na sua vida. Então logo pela manhã ele já se colocava diante do Senhor. Esse é um exercício espiritual tão bonito. Porque qualquer pessoa pode colocar o despertador mais cedo. Não é todo mundo que controla o horário em que vai dormir. Mas qualquer um pode acordar um pouco mais cedo para orar. O salmista tomou essa decisão, porque é importante transpor o abismo entre o desejo e o fato, e a experiência. Eu entendo que às vezes entre o meu desejo de orar mais e uma vida de oração mais significativa, há uma distância. Eu quero orar mais, mas de repente eu não oro. Você quer orar mais, mas de repente não ora. O salmista resolveu isso. Acordando de manhã e já se colocando na presença de Deus. Experimentou algumas verdades de Deus para a sua vida, que vem com a experiência da oração. Tem 3 coisas que eu sempre falo, que para mim significam sinais de Deus, de que Deus renova a vida o tempo inteiro. Tem 3 sinais de Deus na Bíblia que falam do poder de Deus para renovar a sua vida e a minha vida. O primeiro sinal é o amanhecer. O amanhecer é uma declaração de Deus de que novas coisas estão diante de você para serem desfrutadas e aproveitadas. Aliás, a declaração bíblica mais interessante sobre isso é que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então amanheceu, eu já louvo o Senhor. Acordei, é um privilégio. O dia está posto diante de mim, Deus é bom. As misericórdias se renovaram. De repente, ontem eu tive um dia tão ruim, tão triste. Falei o que não devia, ouvi o que eu não queria. Briguei com pessoas que eu amo. Fiz coisa errada. Estou desanimado comigo, decepcionado comigo, quase desistindo de mim. Aí eu vou dormir como quem quer morrer. Mas amanhece e o Espírito fala comigo. As misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. E eu posso encher o peito de coragem
e dizer: eu vou enfrentar essas lutas todas porque o Senhor é na minha vida. O amanhecer é um sinal de que Deus está renovando tudo. O segundo sinal que eu vejo na Bíblia como um sinal de renovação é a oração propriamente dita. Toda oração é um recomeço. Toda oração é um recomeço. Por quê? Porque a oração parte do princípio de que Deus ouve. E se Deus ouviu o que você falou e tem poder para fazer novas todas as coisas, toda oração abre uma nova fase na vida. Se amanheceu, tomou café. No café já fez confusão. No almoço já está na carne. Mas não é o bife no prato, não. É você. E aí você fala: não, peraí, vamos orar. A gente precisa orar. E ora. E naquele instante o Espírito Santo diz para você que os seus pecados estão perdoados. Que Deus ama você. E que você pode se levantar da sua queda e seguir em frente, porque o Senhor continuará cuidando de você. A oração é um recomeço. Toda oração é um recomeço. Os pecados são perdoados. Foram jogados no mais profundo abismo. Na oração eu recebo o perdão de Deus, porque sei que não fosse Ele um Deus perdoador, eu não estaria mais aqui e nem poderia orar. O salmista diz isso. Ele diz: Senhor, se Tu observasses as iniquidades, Senhor, ninguém subsistiria, mas contigo há o perdão e por isso Tu és temido. Mas o terceiro sinal, que é o que eu estou tentando na minha vida, embora não tenha sido fácil. Eu já entendi que toda manhã é um recomeço. Eu já entendi que toda oração é um recomeço, mas eu quero viver na dimensão do terceiro sinal, que é a respiração. A respiração é um recomeço. Porque quando eu respiro, eu tomo ciência de uma verdade absoluta. Ainda estou aqui. Por isso o salmista diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Enche o peito de ar agora aí. Você está vivo? Deus ainda tem planos na sua vida. Mas pastor, a minha vida está arrebentada, está arrasada, eu estou aqui, não sei nem como. Respire fundo de novo aí. Você está vivo? O Senhor ainda está com você e tem planos maravilhosos na sua vida. Todo ser que respira, louve o Senhor. A cada respirar, Tu és meu respirar, Senhor. Tu és meu respirar. É o Teu fôlego que sustenta a minha vida. É o Teu fôlego. Então eu vou recomeçar. Às vezes só respirar fundo já significa que nós vamos seguir em frente. Deus é conosco. Por isso o salmista diz: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Porque quem ora com a consciência de que Deus ouve, entrega e espera em Deus. Porque Deus não só ouve, mas responde orações. Terceira lição, vamos lá. Terceira lição que eu aprendo com este salmo: a oração precisa ser um compromisso com Deus. Olhe comigo para o verso 4 da sua Bíblia, o Salmo 5. Veja só que as coisas ficam um pouco pesadas para nós. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Nada disso combina com Deus. E quem ora entende isso muito rapidamente na vida. Há um caráter em Deus que precisa ser comunicado conosco. A oração sempre será um caminho de transformação. É por isso que na religiosidade comum, a idolatria é tão tentadora e acaba se constituindo numa marca tão presente na espiritualidade geral. Porque a tentação da idolatria é exatamente essa sensação de que é possível exercer uma espiritualidade que funcione sem que o caráter e a vida sejam postos à prova. O que é que o ídolo quer? O ídolo não quer nada. Quando ele quer alguma coisa boba. Ele quer um sacrifício físico, ele quer uma demonstração de devoção, ele quer dinheiro, porque há ídolos e ídolos. Há ídolos da tradição cristã histórica, há ídolos das religiões de origem africana e há ídolos evangélicos.
Porque qual é a função do ídolo? A função do ídolo é fazer intermediação. O ídolo é alguém que fala com Deus por nós, porque a gente não tem condições de chegar em Deus. O ídolo, ele faz a ponte. Então, assim, eu peço para o ídolo que o ídolo dá um jeitinho de conseguir isso lá no céu. O ídolo fura a fila. O ídolo é assim, o céu é burocrático, é cheio de papel, de documento, de coisa. Deus é muito ocupado, então eu não tenho acessos. Eu preciso de alguém que os tenha. O ídolo, ele promete esse acesso. Então você diz, ídolo, por favor, fale com Deus a meu respeito e me resolva isso. E aí pode ser um ídolo de madeira, pode ser um ídolo de carne e osso, porque tem muito crente que faz do seu pastor um ídolo, tem muito crente que faz do profeta de oração um ídolo, tem muito crente que faz do líder do seu grupo pequeno um ídolo, porque ele vai falar com Deus em meu favor, e eu vou continuar vivendo distante de Deus, que para mim é muito conveniente. Enquanto o pastor ora por mim, eu não preciso perdoar essa pessoa de quem eu tenho tanta raiva. Enquanto alguém faz a mediação por mim, eu não preciso confrontar os meus segredos do coração. Mas aí vem a Bíblia e diz assim, olha, esqueça toda a idolatria. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É o Deus que se fez carne para conhecer a sua carne, para conhecer a sua dor, para conhecer as suas fragilidades, para conhecer as suas tentações e vencê-las todas por você e ensinar você a andar num caminho que Ele trilhou para você, de modo que se aproximar desse Deus é deixá-lo mexer em tudo isso que nos afasta tanto dele. Então quem ora não consegue fazer isso sem absoluta consciência de pecado. Quando Pedro percebeu que Jesus era o Messias, ele se ajoelhou e disse, aparta-te de mim que sou pecador. A aproximação com Deus sempre é uma revelação do quanto somos pecadores. Foi assim com Isaías, foi assim com Daniel, foi assim com João, foi assim com as personalidades de Deus na Bíblia Sagrada. Gente que se aproximou de Deus e percebeu o quanto precisava de ajuda. Um pastor amigo meu disse certa vez, a oração é a alavanca poderosa que move o coração de Deus. Aí um outro replicou e disse, não, a oração é a alavanca poderosa que move o nosso coração. Porque quem ora deixa Deus trabalhar. Quem ora deixa Deus tratar. Quem ora levanta disposto a perdoar aquele que feriu. Quem ora levanta disposto a pedir perdão. Quem verdadeiramente ora, levanta disposto a consertar a vida. Quem ora, levanta disposto a restituir o que tomou indevidamente. Quem ora, levanta disposto a honrar a Deus com a sua vida. Porque essas coisas, arrogância, ódio, traição e tudo isso não combinam com o Senhor. O Senhor detesta tudo isso. Orar é deixar Deus trabalhar. Primeiramente na nossa vida. E depois, nas nossas circunstâncias. Quarta lição. A quarta lição que eu aprendo aqui é a seguinte. Oração exige confiança, ousadia e intrepidez. Acompanhe comigo o versículo 7, primeira parte. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Note. O salmista acabou de dizer que Deus detesta os arrogantes, que Deus detesta os maldosos, que Deus detesta os assassinos, que Deus detesta os traiçoeiros. Então Deus detesta todo mundo, gente. Quem é que sobrou aí? Quem é que ficou fora? Se Deus detesta todo mundo que faz o mal, então quem é que pode se aproximar dele sem ser fulminado, sem ser destruído? O salmista diz, eu me aproximo. Porque eu não faço isso no meu mérito, eu faço isso no grande amor de Deus. Eu, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. O salmista foi tomado de uma convicção de que não é o seu comportamento que o qualifica para orar, mas é o amor de Deus e a graça de Deus que o alcançou. Pessoas que oram aprendem mais e mais sobre a graça de Deus. Porque a oração é um privilégio da graça. Na religiosidade, o mérito é muito forte. Então a pessoa quer orar com aquela sensação de que merece ser ouvida e atendida. Você já sentiu vergonha de orar? Eu já senti vergonha de orar. Porque na minha vida, eu não sei como é na sua, mas na minha vida a oração acaba sendo um processo doloroso, porque
eu sempre acabo tendo que tratar as mesmas coisas. Assim, eu não tenho nem pecado novo, eu só tenho pecado velho. Eu me aproximo de Deus e eu sou tomado por essa sensação de indignidade, porque naquilo que eu já entendi, naquilo que eu já aprendi, naquilo que eu já sofri, eu estou chafurdando de novo. Então eu tenho vergonha de orar. Eu me desanimo de orar. E eu conheço pessoas que dizem, eu não vou orar não, porque que adianta? Sai de um culto abençoado, bonito, de louvor maravilhoso. Aí no carro já está brigando. Chega em casa, bate porta de carro, chuta a porta da casa, chuta o cachorro, xinga o papagaio de palavrão, cospe no aquário dos peixinhos. Você vê o nível. Aí o sujeito fala assim, eu não vou mais na igreja não. O que adianta? O que adianta? A nossa vida é esse inferno e a gente sai da igreja brigando e eu aprendi tanta coisa bonita e já estou aqui fazendo tanta coisa feia. Um dia eu estava nessa crise e o Senhor falou comigo que isso é orgulho. Sabe por quê? Porque na minha fantasia eu queria me apresentar diante de Deus meio que de igual para igual, entendeu? Senhor, estamos juntos, é nós. Hoje o Senhor arrasou e eu também não deixei por menos, hein? Trabalhando junto, a parceria aqui tá fera, hein? Eu queria me apresentar diante de Deus assim, impecável. Me ajoelhar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque a minha vida é um baluarte da tua grandeza. O Senhor tem a mim nessa terra para continuar aquela obra linda que o Senhor tem feito desde o começo da história. Obrigado por gente como Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, eu e tantos outros como nós, que são tão bons. Eu tinha essa fantasia oculta. Você sabe que teve uma pessoa que conseguiu orar de igual para igual. Jesus falou sobre ela, um fariseu, que entrou na sinagoga e disse, Senhor, eu te dou graças porque eu não faço nada errado e ainda faço tudo certo. Mas Jesus disse, ele orou de si para si mesmo. Foi isso que eu entendi o Senhor falando comigo. Que quem ora na expectativa de ter mérito para ser ouvido, ora de si para si mesmo. Mas quem ora, consciente de que não merece, mas pode, porque a graça de Deus rasgou o céu e convidou pecadores para entrarem. Jesus pagou o preço, venceu o pecado, deu a vida naquela cruz e nos introduziu no Santo dos Santos, de modo que quando a gente não ora aqui onde a gente está, mas ora lá onde Deus habita, é no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado nos méritos de Jesus. Quando eu oro com essa consciência, Deus me recebe na sua presença. Porque os méritos são de Jesus. São de Jesus. É em nome dele, entendem? Essa questão do nome de Jesus tem duas implicações que é importante sempre destacar. Porque orar em nome de Jesus não é uma fórmula de terminar orações. A criança está orando. Papai do céu, obrigado pela mamãe. Obrigado pelo papá, mas não é o papai, é o papá que ela vai comer. Obrigado pelo meu cachorro, amém. Aí a mãe diz, filho, como é que termina? Aí a criança diz, esqueci, em nome de Jesus, amém. E aí a gente cresce com essa sensação de que falar em nome de Jesus é um jeito de terminar a oração referendando-a. Então a oração agora funcionará porque eu disse em nome de Jesus. Mas na Bíblia a gente aprende que em nome de Jesus significa duas coisas. Primeira, que eu estou acessando a Deus em nome de Jesus. Pense num sujeito que vai até uma empresa, chega na portaria e diz assim, eu estou aqui em nome do meu patrão fulano de tal. Aí ele olha numa lista e diz assim, pode entrar, já estão aguardando o senhor. O acesso não é por você, mas é por aquele que você representa naquele momento. Eu estou aqui em nome de alguém que, se estivesse aqui no meu lugar, entraria. E como me deu essa incumbência, eu entro em seu nome. Então, orar em nome de Jesus é entender que você só entra no Santo dos Santos porque Jesus abriu esse caminho. Caso contrário, você não poderia estar lá. Mas tem uma segunda implicação.
Se eu chego no balcão dessa empresa e digo, eu vim buscar aqui uma mercadoria em nome do meu patrão fulano de tal, o sujeito vai me entregar a mercadoria. Por quê? Porque ele entende que aquela mercadoria não é para mim, mas é para esse sujeito que eu estou ali representando, cujos interesses eu estou representando. Então, estou aqui em nome do fulano, me dê a mercadoria. Estou a mercadoria porque eu sei que a mercadoria é para o fulano e não para você. Que você está aqui em nome dele. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo que o que eu estou pedindo é do maior interesse de Jesus. Não meu, porque eu estou morto. Eu morri para mim. Eu vivo para Deus. O interesse do que eu estou pedindo é de Jesus e não meu. Então tem orações que tem que tomar mais cuidado. É melhor você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui em meu nome mesmo. Só eu que quero isso aí que eu vou pedir agora. Mas como eu sou doido, eu vou falar. Do que falar em nome de Jesus. Porque aí você diz assim, Senhor, me ajuda. Eu esqueci de bloquear o celular e minha mulher vai usar. Não deixa ela ver a mensagem que eu recebi em nome de Jesus. Ou. Não é bem Jesus que tem interesse nisso aí, não. Tem orações que a gente faz e o Senhor está lá ouvindo. A gente pede umas coisas e fala, em nome de Jesus. Ou seja, isso é do interesse de Jesus. Jesus fala, eu? Sério? Que você está falando que sou eu que quero isso aí que você está falando? Senhor, quebra meu concorrente, que ele está me prejudicando. Eu preciso pagar as prestações da BM. Em nome de Jesus. E Jesus dizendo, eu nunca quis esse negócio que você comprou. Não é o seu concorrente que atrapalha o seu trabalho. Aliás, tem muita coisa errada no seu trabalho que eu queria consertar e você finge que eu não estou presente lá. Então tem coisas que era melhor não orar em nome de Jesus, porque elas não representam os interesses de Jesus. Na verdade, é melhor não orar contra os interesses de Jesus, porque só as orações que são do absoluto interesse de Jesus são respondidas pelo Pai. Por isso Jesus disse, tudo que vocês orarem em meu nome, Deus fará. Porque sendo do interesse do Filho, o Pai concede. Amém, irmãos? Graça. Entrar no Santo dos Santos pela graça. Eu entrarei pelo teu grande amor. E para terminar, a quinta lição. Oração exige adoração. O trecho que nós lemos do Salmo termina dizendo, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Aqui a gente fecha o ciclo, que começou com consciência de quem é Deus e termina com adoração, porque a consciência de quem é Deus conduz à adoração. Não há quem conheça Deus que não se prostre diante dele. O Eugene Peterson, um dos escritores mais importantes dessa geração, escreveu assim, há um só modo de nos aproximarmos de Deus, com reverência e santo temor. Deus é Deus. Todo que se aproxima em adoração. Quer adorá-lo pelo reconhecimento da sua grandeza e da sua majestade. Quem se aproxima vislumbra, quem se aproxima contempla, quem contempla se impressiona, quem se impressiona se encanta, quem se encanta fica boquiaberto, quem fica boquiaberto finalmente elogia, louva e glorifica, porque Deus é grande. Todo que ora é um adorador, porque não apenas pede, não apenas suplica, não apenas clama, mas exalta. Na oração que Jesus ensinou, ele ensinou-nos a pedir o pão nosso, o perdão, que nos livrasse do mal, mas também nos ensinou a santificar o nome do Senhor, a clamar pelo reino, a ansiar por uma vontade na terra que corresponda à vontade que já é feita no céu. De modo que teu é o reino, o poder e a glória para sempre são marcas da oração. Uma oração que adore a Deus, porque mais do que levar você a orar, o que eu desejo mesmo é que a sua vida de oração glorifique a Deus. Porque também existem casos em que pessoas oram muito, mas esperam que a sua vida de oração lhes glorifique, a elas mesmas. Eu oro 3 horas por dia, alguém diz. Não, porque eu oro muito, sabe? Olha, porque quando eu oro, Deus faz, é só eu pedir, Deus... Eu não estou duvidando da veracidade dessas informações, mas eu acho que quem ora mesmo quer que a glória seja de Deus e nunca do homem. A glória de Deus e não do homem. De modo que eu desejo que a minha vida de oração honre o Senhor. Porque esse é o primeiro desafio da vida cristã, glorificar a Deus. Um dia alguém me perguntou na saída de um culto, pastor,
Como é que a gente faz para colocar tudo que se prega na igreja em prática? Porque é muita coisa, é difícil. Eu falei, bom, vamos começar entendendo o seguinte, que o primeiro desafio de alguém que ouve a palavra de Deus não é colocá-la em prática. O primeiro desafio de quem ouve a palavra de Deus é glorificar a Deus e depois colocá-la em prática. Porque o primeiro chamado da palavra de Deus para nós é que demos glória a Deus. Quando Deus fala que eu preciso mudar algo na minha vida, antes de tentar mudar esse algo na minha vida, eu tenho que dar glória àquele que falou comigo, pelo fato de ter falado comigo. Você entende a diferença? Mudar de vida é um segundo movimento. Porque no primeiro movimento eu reconheço que ele tem direito e autoridade para me mandar mudar de vida. E eu dou glórias ao nome dele. Até porque, nesse processo eu também descubro que é ele que vai me ajudar a mudar de vida. Se você sair daqui dizendo, eu vou orar mais na minha força, você vai fracassar na sua vida de oração. Mas se você sair daqui dizendo, glória a Deus que o Senhor está chamando a sua igreja para orar. Glória a Deus que o Senhor ouve orações. Glória a Deus que a palavra me ensina a orar. Glória a Deus! E Deus há de me ajudar a ter uma vida de oração que o glorifique e o honre. Aí o Senhor vai ajudar você. Porque eu comecei essa mensagem dizendo que nós não sabemos orar. Foi o apóstolo Paulo quem disse isso. Nós não sabemos orar como convém. Mas o apóstolo Paulo continua essa reflexão dizendo o seguinte, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo orar, gente, mas o Espírito Santo pode me ajudar. Eu não sei orar, gente, mas o Espírito Santo ora na minha vida. O apóstolo Paulo diz que aquele que conhece o coração de Deus e cujo coração é conhecido por Deus, porque o Espírito conhece o Pai conhece o Espírito, ora segundo o Pai quer que se ore, e o Pai ouve a oração do Espírito e atende, porque o Espírito é quem intercede pelos santos. Quero que você saiba que assim que você se ajoelhar para orar, ainda que não venham as palavras, o Espírito Santo começará a fazer uma obra na sua vida, intercedendo ao Pai por você e mudando a sua história de uma vez por todas. Que tal se nós orássemos um pouquinho agora, hein? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.